A Eu Pratico Esporte TV tem um apoio de Espaço Jaqueira, Travesseiros Tropical, Mais Cabelo, Galindo e Gurgel, Estreia Produções, Chico Rei, EcoPE, Sirius Trend e Unicom Telecom. Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Bora atualizar? E como tem atualização hoje? Vamos embora. Solta o som. Vamos lá, vamos ver a enquete. Deixa eu ver a enquete aqui, como foram os votos até agora. Vamos lá? Sosso, 36%. Sosso, 36%. Dalpozo, 7%. Eduardo Batista, 42%. E Henderson, 15%. Cara, eu fico surpreso, dando minha opinião, com o voto do Sosso. Com o tanto de voto do Sosso, que Sosso veio para Recife, veio para o Sport, não aprovou como técnico aqui. Não me vejo, né, como ser humano, como tratamento, porra, um cara educado, um cara que lê, um cara culto, um cara politizado, teria todos os atributos para ser meu genro, se assim eu tivesse uma filha com a idade dele. Para vocês terem uma ideia, brincando aqui com a história. Mas enquanto técnico do esporte, eu não entendo essa tara, porque isso é uma tara, velho, do torcedor do esporte pro Sosso. Mas beleza, eu sei como é que funcionam as coisas. Dalpozo, logo, eu não vejo Sosso, Alessandro Matias, como um cara que chegando aqui vai fazer um trabalho, coisa que o valha, em virtude do que eu vi aqui no esporte, tá? Tô falando lá do Defesa e Justiça não, porque tá em quarto lugar, etc, etc. Perdeu uma partida agora, invencibilidade. São coisas totalmente distintas, né? O objetivo no Defesa e Justiça é uma coisa, o objetivo no esporte é totalmente, a exigência é outra, né? Dentro do clube. Mas vamos lá. Dalpozo, né? Assim mesmo, o Sosso tá com 37% de votos aqui no nosso chat. Dalpozo, 6%. Eu não sei, claro, a origem de Dalpozo tá entre os nomes eu não tenho grana, vou ver quem vai sair dos clubes e sem a gente ter que pagar nada para ver qual é. Eu vi histórias que o Dalpozo já estaria, inclusive, com proposta do esporte. Gente, não chegou essa informação para mim. Perguntei, inclusive, para pessoas ligadas ao clube, para fontes ligadas e desligadas do clube. Ninguém confirmou isso no sentido de dizer, Alessandro, sabe desvio? O cara não quer dizer, pronto. Alessandro, não existe essa informação. Dalpozo não tem proposta nossa. Dalpozo é um dos nomes, uma das opções, né? Então, existem várias opções. Chegamos a perguntar a Dalpozo qual o interesse que ele tem, se ele teria interesse em vir para o esporte. Tá? Não recebeu ainda esta resposta. Dalpozo, por outro lado, tem dito que quer descansar nesse momento. Descansar, mas parece com uma proposta boa, interessante, coisa que valha. Eu acho que Dalpozo, né, iria por esse caminho. Mas eu não vejo, sinceramente, nem Sosso, nem Dalpozo
Educadíssimo, gente boa, conversa, troca ideia, tira dúvidas. No sentido para trabalho, Sosso e Dalpozo, puta merda, 2 caras arretados. O que eu estou dizendo aqui não são que são incompetentes. Não estou dizendo isso, longe disso. Eu estou dizendo aqui que são 2 técnicos que eu não vejo hoje, pelo que se tem do clube, Sosso fazer sucesso no time do Sport, com esse elenco, time, clube, as cobranças que serão peculiares, e também do Dalpozo. Não vejo. Inclusive, pelo próprio chat, já é uma representatividade do que a gente vê, né? Do Dalpozo, porque Dalpozo chegou na outra vez, inclusive, a galera arregaçou a manga e tome porrada. Certo ou errado, não quero entrar no mérito não, mas foi contratado, chegou, deixa o cara trabalhar, né? Inclusive, eu tenho dito aqui que ele deixou o clube, acho que foi Copa do Nordeste, deixou o Sport numa situação interessante de Copa do Nordeste, mas, mesmo assim, né, a turma meteu o cacete e continuou até chegar, né, quem deu uma lapada na cara da gente, foi-se embora, né, e eu ia dizer um termo bem chulo aqui, mas foi o que aconteceu e ligou o Odaci, né, aquela música, Odaci, Odaci, Daci é um nome, né, Odaci. Eu não vejo nenhum dos dois, sinceramente, vou respeitar as opiniões contrárias, os argumentos contrários, né, em favor do Sosso e do Dalpozo, mas eu não posso entrar, né, nesse sentido. Então, eu trabalho... Eu falo em desfavor desses dois, pelo que se tem aqui, não pelos 2 profissionais, tá, gente? Talvez amanhã, depois, outro dia, outra hora, outro ano, os 2 encaixem, mas, neste momento, eu estou falando de trabalho com o que a gente percebe dentro e fora do clube, principalmente das arquibancadas, redes sociais e tudo mais. Aí eu vou para Anderson. E me espanta ainda, dentro do Sport Clube do Recife e fora nas arquibancadas, ainda falar o nome do Anderson. Que é grosso, eu não falei bem dos outros? É grosso, é mal educado, não aguenta pressão, acha que a imprensa tem que ser assessoria de comunicação. Bicho, e dentro do gramado, posso dizer que tem competência? Tem, mas você tem que ser competente e não é só no escalar, né? Não é só no tático e no técnico, não. Você tem que ser inteligente, principalmente com o grupo e com o que circunda o futebol, que é torcida, rede social e imprensa. Camarada que é técnico, que muitos é mentira, viu? Não vejo vocês não. Não é que eu menosprezo, mas se eu for tirar... Cara... Pelo amor de Deus, aí de vez em quando a gente vê, o grito da torcida, o cara já bota o jogador, o cara tá errado. Não, porra. A torcida, de repente, viu uma coisa que o cara não viu, tá conversando ali, sabe, pior que a torcida tem razão, viu, velho? Vamos botar Beltrano mesmo, bora ver. E sem falar que tira a responsabilidade do cara. Mas, enfim, outras circunstâncias. Mas Anderson, na Ilha do Retiro, é tão inconcebível, ao meu ver, Anderson voltar para a Ilha do Retiro, pelo que ele falou, pelo que ele disse, e a culpa é de todo mundo, menos dele. Quando começou a dar ruim, Anderson, esqueça. A culpa é de qualquer coisa que ele achar, brilhou, vagalume, luz, a culpa é dos outros, nunca é dele, com aqueles óculos dele. Então, eu, principalmente, né, eu que sou um canal do Sport Tudinho, eu tenho vontade de, a primeira coletiva, perguntar, Anderson, quando você saiu daqui, você brigou com a torcida, com a imprensa, você falou, né, no seu direito, etc, porque todo mundo tem o direito de falar, né? E tem a obrigação de ouvir também, né? Quem disso faz, disso paga. E fazer esse tipo de pergunta. Porque ele vai chutar o pau da barraca. Já vai começar errado, falando o que tem que falar. Ou mudou, que eu acho pouco provável, pelas histórias que a gente escuta do Anderson nesse sentido. Outro é aquele cara que foi do Náutico, foi do Sport, foi do Náutico, foi do Santa, que escalou um time errado para ir para o Internacional. Oh, meu Deus, que é um apelido que ele tem. Me lembra aí, Perdiliano, Foquinha, que é outro inconcebível, né? Algum dia está entre os que algum dirigente ou torcida coloque. Galo e Anderson entraram e Lisca entraram os 3 para uma lista que é inconcebível, cara. É inconcebível esses 3 estarem. Quem sabe, quem viu aqui o que Galo fez com o Sport, Anderson fez na frente de todo mundo e não falo nem detalhe, não vou perder nem meu tempo com Lisca, que não está nem nesse momento, nem estará, e eu acredito que esse realmente, né, me espanta algum dirigente colocar Anderson numa lista
Ou, quem sabe, algum dia, que não é agora, o Galo e o Lisca doido. Porque não tá no mesmo patamar, não. Mas, bicho, não vai dar, velho. Não encarnou o espírito, não entrou, não teve essa coisa do Sport Clube do Recife. Então, me estranha muito. Eduardo Batista. Peraí, vamos falar primeiro do Márcio Goiano. Eu não estou defendendo o Márcio Goiano, nunca defendi, e eu vou pelo óbvio, pelo que está dando, pelas circunstâncias. O clube está sem dinheiro, vamos ver esse lado agora, esse viés, tá, gente? Não que eu esteja defendendo o Márcio Goiano. Mas o clube não tem dinheiro, né? Teve só para pagar o Eduardo Batista, conseguiu essa grana, não sei como, né? Não fui atrás. Mas não tem grana, tá querendo, já disse, jogar técnicos que estejam fora de algum clube para não pagar a multa. E, nesse sentido, olha, contrariamente, eu entendo o argumento ontem do meu querido Aníbal, né? O professor Aníbal que participa com a gente aqui. Mas, assim, ele é um técnico, ele é experiente, ele tem o esporte como referência, assim como o Goiás, né? Que ele falou, inclusive, na coletiva. Ele quer ser técnico de novo no esporte, porque ele já disse, ninguém solta uma frase daquela se não quer. Ele tá feito, desculpa, viu, as meninas que trabalham nesse ramo, mas ele tá feito rapariga, né? Rapariga não é moça, rapariga mesmo. Fez assim, bora! Ele vai, viu, professor? Também desculpa, é uma brincadeira, mas a gente brinca também, porque senão fica um assunto muito sério. Ele quer ser técnico. Eu ontem analisei, já que eu falei de todos, ontem eu analisei com o professor Aníbal, eu acho que tá todo mundo vendo. Eu conto nos dedos elenco que cantou um casar. O Fluminense ia muito de levar a bandeira no centro, não sei o quê, pronto. Mas aquilo era obrigado a fazer. No Vasco, na época do saudoso, e graças a ele o contrato, né, foi assinado e somos, né, pelas regras, campeão de 87, o do Vasco, o Odorico, não, como é o nome dele? Enfim, ele também, né, de acordo com o estatuto, ele também... Os jogadores, Vasco, pronto. Mas o jogador fazer isso porque um colega puxou o casar. Meu irmão, o grupo pode ser ruim, pode ser tudo, mas ele está engajado com o técnico, que está engajado com a comissão, que está engajado com a torcida, que está engajado com o que o clube quer, com o que eles querem enquanto profissionais. Então, eu não posso, em nenhum momento, e nem foi levantada essa tese, discordar, né, que o Márcio Goiano não está com esse elenco indo para o caminho que ele quer. O time está evoluindo? Tá. Do jeito que a gente quer? Não. Mas, porra, milagre não existe. Né? Então vamos analisar os nomes que estão ao ponto aqui, que eu nem botei o Márcio na enquete, que eu sabia que Márcio não vai ganhar. Mas Márcio está invicto. Márcio está ganhando. E alguém queria que Márcio ganhasse dando show de bola? Com 2 treinos aqui, um treino ali, vem cá para a planilha, vem descansa aqui, poupa ali. Foi o que eu disse. Márcio, se sair e entrar Alessandro Matias hoje, estou dizendo Alessandro, mas bota qualquer técnico, para não citar aqui, e eu não vim com nomes que nem estão na história. Mas assim, Alessandro, você, qualquer um. Muda o time para amanhã? Claro que não. Muda o time para sábado? Não. Nem para quarta-feira ou terça da outra semana contra o Maranhão. Não muda. Os defeitos vão continuar. Não vai ter essa mudança radical. Então é tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo, dá tempo aos caras, etc. Entre esses nomes aqui, eu acho até que Márcio é melhor. Márcio Goiano é melhor do que alguns técnicos que estão aqui. Sinceramente. Não estou levando só em tese o gramado, o vestiário, isso que eu estou falando dos jogadores, não. Inclusive, se os jogadores lá dentro ou já disseram, ou estão administrando para dizer para a comissão técnica, a gente quer Márcio, porra. Márcio é dos nossos. Acabou-se, meu irmão. Tem que manter Márcio mesmo, independente do que se acha. Porque ele vai ter o vestiário. Aí é contratação, é reforço, é isso, aquilo, outro, e treino. E cobrar. Entendeu? O que eu acho, né? Para onde eu vou caminhando. Mas, assim, eu não descarto Márcio Goiano, né, ser técnico. Surgiram as informações, aliás, a confirmação das informações que a gente já deu em primeira mão aqui, né? Surgiram aí em outros portais, de que o Sport deve aguardar mais 2, 3 jogos. A gente falou isso aqui ontem ou foi anteontem. Ontem eu reafirmei, mas eu acho que eu falei anteontem. Enfim, a gente falou aqui em primeira mão.
não descartem de forma alguma que o Sport está aguardando, né, e que está, outros técnicos. Mas não descartem também. O que eu falei é informação. É justo dar 2, 3 jogos para Márcio Goiano para a gente ter um espectro, um extrato, ou seja lá o nome que você queira. Isso eu ouvi. Isso eu ouvi, essa informação. Então está se dando tempo também para o Márcio Goiano para que ele tenha mais espectro com relação a jogos e possa realmente ter no final tantos jogos, tantas vitórias, tantos empates, evoluiu aqui, não evoluiu ali e etc. Para aí sim ir para a mesa. Tá errada a comissão técnica? Porra nenhuma. Não acho. A comissão técnica não. Os diretores, não acho. Não acho. Por quê? Porque dentre todas as opções, falta dinheiro, isso, aquilo, outro, tá dentro do time, já conhece, o grupo quer, não quer, pererei, e negociar com outro que vai chegar ainda, inclusive o Eduardo Batista, que para mim é o melhor nome dessa lista que a gente colocou, entre Sosso, entre Dalpozo e entre Enderson. Dos 4 nomes, Eduardo para mim... Eu cheguei a dizer para algumas pessoas, eu esperaria Eduardo Batista, porque para trazer Sosso para 2 jogos, errar 1, errar 2, do jeito que está o elenco ainda, cai rapidinho. Dalpozo, cai rapidinho. E seu Enderson nem falo. Seu Enderson nem falo. Porque esse eu vou para coletiva, pelo amor de Deus, com... Vou torcer porque é um esporte, entendeu? Mas, de toda forma, para mim o melhor é Eduardo Batista, inclusive... comparado com o Márcio Goiano. Mas Márcio Goiano, para mim, ganha de alguns nomes que a gente está aqui nessa enquete hoje, nesse sentido. Sosso, Dalpozo e Eduardo Batista. Deixa eu só repetir aqui e a gente continua. Sosso, 35% de preferência. Dalpozo, 5%. Eduardo Batista, 48%. E Enderson, 11% dos votos aqui no chat. Ok? Gente, tá se dando tempo para esperar o Márcio Goiano fazer isso. Mas aí não é informação, pelo amor de Deus. Eu acho que também, além de ver outros técnicos, para ver qual é lá do Eduardo Batista também, porque está entre os caras. Inclusive, perdeu ontem, está se colocando uma pressão em cima dele, porque ele demorou para mexer, quando mexeu, piorou o time. Né? Então, o que se está agora é aquela história, né? Que a gente já sabe. O cara quando tá garantido pelo presidente, quando o diretor foi dizer que o cara é dos nossos, tá garantido, não tá pendurado não, tá. E para que esperar? Entendeu? Então o Sport tá certo em esperar? Claro que tá. Porque quem não tem dinheiro tem que se submeter. E eu não estou dizendo submeter porque Eduardo não quis ir pro Sport. Porque Eduardo negou, tem torcedor que está aqui, Eduardo negou o esporte. Gente, isso é um negócio, isso é trabalho. O cara vem com estrutura, vem com confiança, vem com uma linha de raciocínio que tem que ser respeitada e obedecida. Não é um torcedor, não é Alessandro, nem eu. Nem eu, de repente, eu iria para uma função que eu digo, eu vou me queimar, meu irmão, porque nem todo mundo vai saber das histórias dos bastidores, eu vou me lascar. Eu tenho um nome a zelar. Então imagina um profissional da área, um técnico vir para o esporte, assim, assado. Então não vão também por aí não, pelo amor de Deus, porque não foi esse tipo de história. Então eu não duvido, aí é uma análise minha interna dos bastidores, de como eu escuto, porque eu conheço as pessoas, né? Com raríssimas exceções agora dessa gestão, puta merda, tô em casa com todo mundo quanto a analisar. E se eu olhar falando, aí é que lascou mesmo, porque eu sou um computador ambulante, além de ser de escorpião, que já nasceu com chip, né, no corpo de analisar as pessoas. Então, cara... E como eu tenho o meu feeling, viu, gente? Mas assim, e dá certo. Mas assim, Eduardo Batista não está descartado. Já falei no Twitter, já falei nas redes sociais. E tá certíssimo o Sport. Não pode descartar nada, porque não tem dinheiro. E se sair agora, foi a melhor coisa do mundo. Eu iria, pegava o avião na hora. Onde é que Eduardo tá? Pronto, tá em Criciúma ainda, eu vou para Criciúma, vou fazer uma reunião com ele. Entendesse? Para trazê-lo para cá. Vontade... Ele tem de vir para o esporte. Foi o que eu soube nessa primeira leva aí, que Eduardo vem, não vem, negou, tal. Eduardo queria vir para cá, entendeu? Mas sem ter o Criciúma, um vínculo, sendo descartado no sentido de liberado, sem ter com que o esporte pagar, meu irmão, é a melhor opção, cara. Enderson, Eduardo, Dalpozo e Sosso, pelo amor de Deus. Eduardo Batista não tem nem tirar nem pôr. Inclusive agora, Eduardo Batista, 50% dos votos. Me assusta Sosso.
Me assusta Sosso, não pela pessoa, não por nada. É porque Sosso não se provou ainda dentro do esporte. Dentro do esporte não se provou para ter esses votos todos. Mas Eduardo Batista está ganhando. Então, Eduardo está na linha, assim como Dalpozo, tá Sosso, Henderson. Tem algumas opções assim, algumas coisinhas menores, mas assim, menor que eu digo é com menos força, mas vai por esse caminho. É aguardar, é ver qual é. Para mim, o esporte está certíssimo, porque ele come nas duas beiras. Ele vai comer nas duas beiras. Se Eduardo cai, vamos em cima de Eduardo, bora ver qual é. Que até a semana passada, antes do Eduardo dizer, era preferência. Era preferência, Eduardo. Os outros, opção, são opções. Os outros que eu disse aqui que estão na enquete são opções. Eduardo foi uma preferência. O esporte queria ele. Inclusive, lá desde o início, aí vai para remeter para a campanha, que era Branquinho também que queria, etc. Que, diga de passagem, não era o principal nome do Branquinho, né? Não era. Eu descobri depois. O principal nome era o Daniel Paulista. Daniel Paulista, que inclusive ontem venceu o Criciúma, e a gente vai inclusive dar uma olhada na tabela depois da gente ouvir a opinião de vocês aqui com relação à enquete, contrapõe o que eu falei, tá? Sempre digo aqui, eu digo a informação, dou até minha opinião, mas eu nunca fui dono da verdade de porra nenhuma, e cada um tem sua narrativa, vamos embora. Eu quero crescer com os argumentos contrários e que me convençam de que algumas opiniões minhas estão contrárias. Agora, informação não, informação é informação. Eu não, se está a favor, eu a favor ou contra, a informação é essa, meu irmão. Eu não tenho que brigar com informação. Não é narrativa, é informação, é a verdade. A verdade só tem uma, narrativas existem várias. Então, com relação à informação, Eduardo Batista não está descartado, Dalpozo não recebeu ainda proposta nenhuma, tá? Inclusive, foi perguntado tal, mas não chegou a informação, ó, não quero, né? Acho que está dando tempo, conversando, pegando umas férias aí. Inclusive, ele está no Rio Grande do Sul, né? Que ele é de lá, o Dalpozo, é do interior, salvo engano. O Neilson está dizendo que Eduardo Batista, se não for ele, que continue Márcio Goiano. Está dizendo aqui o meu querido Nielson, que é membro do canal. O Bruno Cavalcante, ainda das entrevistas, era uma arrogância triste, cada peitada na imprensa. E no torcedor, né, gente? E no torcedor, quando o cara dá um fora em mim ali, ou em alguém, ou coisa que o valha, ele tá sendo grosseiro com todo mundo, não só com quem tá com o microfone na mão, porque esse microfone aqui são vocês. O microfone da Rádio Jornal, da TV Jornal, da Globo, não sei o que, é a torcida que tá aqui. É o público que tá aqui. Então merece respeito, porque ele tá, pelo menos, de minha parte, sempre foi respeitado. Todos serão. Agora, a pergunta não é uma opinião, e se for até uma opinião, tem que ser respeitada. Né? Eu não sou desse. Ó, na minha opinião, os Sport fez isso. Raramente ou dificilmente eu vou chegar para fazer uma pergunta assim. Mas eu posso dizer, olha, professor, com a sua licença, isso, e o senhor acha isso? Para o cara entender o que eu estou querendo. Porque algumas vezes a gente pergunta, acha que o cara entendeu, o cara não entendeu e respondeu de outra forma. Mas eu opinar, o cara senta aqui, né? Na cadeira, né? Pede para o Sport aí contratar você vem para cá e resolve tudo. Deixa eu ver mais aqui, muitos comentários. Adriano dizendo aqui, se Márcio ficar, ele tem que efetivar o Depena no time titular. Do contrário, está fazendo o mesmo que Roger. A gente conversou, Adriano, aqui sobre essa situação. Inclusive, minha próxima pergunta para Márcio, além de outras ou outra, vai ser essa. Você falou na última coletiva que ele tem que se repensar de uma forma especial. O que é repensar? O atleta não tem condições técnicas, táticas, não está cumprindo, é extracampo, é o físico, ele não aguenta. Que danado esse jogador tem, professor? Porque o senhor me deixou mais na dúvida do que antes que eu estava perguntando. Qual o trabalho especial que tem que ser feito? Né? Que o torcedor está vendo que ele tem bola, mas tem bola para o jogo todo? Não tem? E por que contratar um jogador se é que ele não tem condições de seguir 90 minutos? Que é basilar. É basilar, assim como falar, né, para quem trabalha com comunicação. Senão, não, você tem 5 minutos só de fala aqui, porque depois, porra, não vai render esse trabalho, né? Pelo amor de Deus, pode ser o que for. 5 minutos vai, é bronca. Sim, o elenco quer ele, abraçou ele, tá dizendo o Max com relação ao Márcio Goiano. Estamos com mais de 120 likes, está dizendo aqui o Foquinha, a menos, né, de déficit.
O Clube do Alco tá dizendo aqui que acredita que o pessoal quer Sosso por conta do futebol ofensivo. Mas lá atrás, gente, e lá atrás, imagina essa zaga que ainda não tem. Tô ligado, clube, né? Não é que tô respondendo você, tô no geral pra gente conversar. Como é que uma zaga que ainda não sabe fazer uma linha burra, não é que não saiba, sabe, mas não tem a conexão ainda. Não tem conexão um com o outro. Então eu chego, me preocupo mais com o ataque e a zaga. Quando me disseram a informação do Sosso, sem desprezar o cara, que eu não tô dizendo isso, mas o Sosso, quando me disseram, eu peguei essa informação, porra, Sosso não tá treinando há tempo a parte defensiva, isso eu não acredito. Aí fui atrás dessa informação, porque mesmo a fonte dizendo, a gente vai confirmar para ter mais informação e etc, etc. Todas as fontes ligadas e desligadas confirmaram que Sosso não treinava, né, de uma forma, né, mais calibrada, vamos dizer assim, para realmente, treinou defensivo. Como assim, Bial? Né? Enfim, então eu fico preocupado com isso, porque o futebol não vive só de ataque. Leva gol pra cacete. E se no dia o ataque não fizer e o ataque levando? Cito aqui o Náutico, quando eu fui pro Náutico, lá no profissional, tinha um time maço pra mim. Eu não vi o Hexa, né? Tava nem vivo, não era nem projeto ainda de vida. Foi 64, 60 e pouco, né? Ditadura. Eu nasci em 71. Mas de lá pra cá, velho, eu nunca vi um time pra me chamar tanta atenção, time adversário. Do Sport eu tenho vários. Como foi esse elenco. O ataque do meio pra frente. Bicho, puta que pariu, era um timaço. A zaga era boa. Mas o tipo de treinamento, o tipo de situação que se dava, né, não guarnecia muito lá a defesa e fazia 5, levava 4. Mas por pouco aí perdia, empatava 5-5, 4-4, 3-3, 3-2, 3... Eram jogos assim, de placares. Então, mas era do meio pra frente um timaço. Mas não vou falar do Náutico aqui não. Deixa eu ver mais aqui comentários para a gente chegar em outra pauta. Eduardo Batista, se não for... Ah, tá. Foi o último comentário aqui a respeito dessa pauta aqui, tá? E a galera comentando, né? Dizendo aqui sobre os técnicos. Deixa eu dar outra passada na enquete. Tá Sosso 34, não mudou, Dalpozo 6. Eduardo Batista 49, diminuiu um ponto só, e Anderson 11. Anderson ganhou um ponto a mais aqui nesse sentido. Eu acho que vai por esse caminho, tá? Os dirigentes estão estudando, estão vendo, mas não descartaram o Márcio Goiano, tá? Dalpozo não tem proposta e o Daniel Paulista não está morto não para o Sport Clube do Recife, tá? Então a turma está de olho, está aguardando, está vendo e mais do que nunca eu vou torcer contra o Criciúma. Adoro a cidade, conheço, eu gosto do time. Mas entre... que nem Luiz Gonzaga, né? 2 para mim, 1 para tu, outro para eu. Entendeu? Então a conta de Luiz Gonzaga é essa. Eu e tu, né? Eu uso o Código Penal aí. Se embora, né? Eu que tenho que sobreviver, né? Tu não, sou eu. Então, brincadeira à parte, com relação ao Criciúma, torcer contra o Criciúma para levar outra lapada aí boa e Eduardo Batista ficar livre, porque eu acho que Eduardo tem mais, enfim, a opinião minha, quem votou nos outros aí e quiser discordar, fique à vontade, né? Como discordaram até agora aqui alguns e tá de boa, não tem problema nenhum aqui, tá? What's